Com as bênçãos de Deus, damos início à 31ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Carlos Natal a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 135. Glorificai ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aproveitando que faça de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Direito da criança e adolescente. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Solicito aos vereadores que registrem as suas presenças. Coloco em discussão a ata da 30ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada em 9 de outubro de 2017, em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovada a ata da 30ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos número 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509 e 510, 2017, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Anuncio o recebimento do projeto de lei 65/2017, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 572/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, requeiro à mesa ouvido plenário seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ata de voto e pesar pelo falecimento do senhor Luiz Oliveira, ocorrido no dia 16 de outubro de 2017. Requeiro ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões, o vereador Orlando Silva, 16 de outubro de 2017, Renatinho Watanabe, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Luiz Oliveira. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 566/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando o anseio dos moradores do bairro Figueiras em ver o início das obras do sistema coletor de esgoto e de água, considerando que até o momento a Sabesp só executou a obra no bairro Colibri, aqui requer a mesa ouvido plenário seja oficiada a Sabesp, solicitando que nos informe quando serão iniciadas as obras de implantação da rede coletora e rede de água do bairro Figueiras e qual a previsão para a conclusão das obras. Sala de sessões, 11 de outubro de 2017, Dr. Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 567/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando a reclamação de moradores sobre um buraco com vazamento de esgoto na rua Augusto Fernandes Filho, Jardim Olidel, conforme foto anexa. Considerando que o buraco deixado no local vem causando transtornos aos moradores que já reclamaram na ouvidoria da Sabesp e o problema não foi solucionado. Requeiro a mesa ouvido plenário seja oficial da Sabesp para que nos preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de realizar o devido reparo. 2. Se sim, quando. 3. Se não, por quê. Sala de sessões, 11 de outubro de 2017, Eduardo Delegacia, vereador. Pois não, senhor vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Mais uma vez, discutindo um requerimento aí por obra da Sabesp, né? Não execução de obra, de reclamação conforme requerimento
A ponta já foi levada, inclusive, à ouvidoria da Sabesp pelas pessoas que se sentem prejudicadas nesse sentido. Recebi essa reclamação pelo WhatsApp de uma pessoa que me conhece, tirou as fotos do local, passamos lá para ver o que era, vaza o esgoto, tem um buraco, em vez de resolver o problema da obra, eles simplesmente sinalizam o local e já tem mais de 2, 3 semanas que estão tentando esse contato. Liguei para o Isaías, ele me disse que já estava na programação de se arrumar, isso já tem uns 3 ou 4 dias da minha ligação, e obviamente não tem uma data prevista, então fizemos requerimento. Por que eu vim discutir? Para agora, cada vez evidenciar, depois eu vou fazer um levantamento para a próxima sessão, de quantos requerimentos, indicações já foram feitos para a Sabesp. Até para conversar com os vereadores, quantas vezes ligaram, mandaram mensagem para a Sabesp, Isaías, porque, como eu disse, a questão está insustentável já em relação à Sabesp. É muito buraco na cidade, é muita demora de atendimento, a ponto de o munícipe ligar na ouvidoria da empresa e mesmo assim não se vê atendendo. Como disse, está vazando esgoto no sentido contrário da rua e mau cheiro presente no local e todo tipo de reclamação que tem em relação a isso, né? Ainda é importante ponderar que esses requerimentos eles vêm à tona quando a gente não consegue, às vezes, resolver os problemas de uma maneira mais rápida. Então, fora isso, quantas outras vezes não foi ligado para a Sabesp, não se pediu para ir ver, e aí resolveram depois de 20 dias, aí um vereador pede, a prefeitura pede. Então, acho que mais que nunca temos que reforçar de novo a convocação da Sabesp novamente aqui na nossa cidade para tentar pontuar alguns pontos com eles e rogar novamente a prefeitura, se alguém estiver ouvindo, comece a fazer as multas contra essa concessionária. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 567/2017. Em discussão. E o vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação o requerimento. Edmo Pofete. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 567, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 568/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração de pavimentação asfáltica na rua José Lourenço, na altura do número 100, bairro do Irema, e após realizou o reparo da pavimentação, porém, com o reparo de baixa qualidade, a pavimentação cedeu, evidenciando novamente o buraco. Considerando que o buraco vem causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer a mesa do vídeo plenário, seja oficial da Sabesp para que preste as seguintes informações. A possibilidade de realizar um reparo de boa qualidade no local? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala, sessões 11 de outubro de 2017, Edmo Pofete, vereador. Requerimento 569/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o vereador que esta subscreve foi procurada pelos moradores do bairro do Brejo sobre a reclamação de que a coleta de lixo não está sendo realizada no referido bairro pelo caminhão basculante. Considerando que a população local está acumulando lixo em suas residências, causando mau cheiro, além de propiciar a proliferação de baratas, moscas e outros insetos que podem vir a transmitir doenças aos moradores do bairro. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Por qual motivo a coleta não está sendo realizada no bairro do Brejo? 2. Existe a possibilidade da prefeitura notificar a empresa responsável pela coleta de lixo do município para que preste esclarecimento sobre o que vem ocorrendo e por que o bairro não vem sendo atendido? Sala Sessões 11 de outubro de 2017, Edmo Pofete, vereador. Requerimento 570/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que na igreja Santa Clara, localizada no bairro Areia Branca, há uma árvore que se encontra em risco iminente de queda, estando à beira de um barranco e com maior parte da raiz exposta. Considerando o grande risco à integridade física dos frequentadores do local e os prejuízos caso haja a queda da árvore. É que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível que seja feita a poda, a retirada da árvore da referida localidade? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala Sessões
11 de outubro de 2017, Edmo Bofete, vereador. Requerimento 571/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a quadra Paulo Jacó tem suas demarcações laterais para que os jogos de futsal muito próxima da grade de segurança que separam os espectadores dos jogadores. Considerando que essa proximidade expõe os jogadores a risco de colisão com a grade e uma eventual queda. Considerando que esse vereador já presenciou a colisão de um atleta do Master da equipe São Sebastião e teve um corte profundo na cabeça, tendo que retirar-se da atividade para submeter-se a atendimento médico. Considerando que entre a grade e a arquibancada há um espaço que poderia ser aproveitado para aumentar o espaço interno da quadra, é que requer a mesa do vídeo plenário seja oficiada ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de que seja ampliado o espaço físico da quadra, mudando o posicionamento da grade em seu entorno? Se sim, quando? Se não, por quê? 2. Há a possibilidade de ser disponibilizado um profissional da saúde para que acompanhe os jogos, pois uma eventual necessidade já estaria pronto para prestar os primeiros socorros? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões de 11 de outubro de 2017, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. No dia 6 agora de outubro, sexta-feira, eu estive no ginásio Paulo Jacob assistindo um jogo do Master do time da equipe São Sebastião e o time do Master do Casmo. E todos conhecem lá as dependências físicas do local e o espaço que limita ali a linha lateral do futsal e a grade é muito pequena. E na ocasião um jogador ele foi projetado em direção a essa grade e teve um corte profundo e levou 6 pontos na cabeça. Ficou sangrando lá na quadra, não tinha ninguém para atender o rapaz, para fazer uma análise preliminar da gravidade da coisa. E entre a grade de proteção ali e a arquibancada existe um espaço, não é tão grande, mas a gente pode pegar e mitigar esse risco aumentando o espaço interno da quadra, avançando a grade em direção à arquibancada. Penso eu que seja um custo não tão alto e se tratando também da saúde e integridade física das pessoas, isso daí nem vem o caso, mas eu peço aí que os demais vereadores possam apoiar esse requerimento aí para que o prefeito mande uma equipe técnica lá para fazer as avaliações, de repente avançar a grade ou fazer um preenchimento de espuma. E também esses torneios que estão tendo lá tem que ter um profissional da área de saúde acompanhando, porque não pode, uma pessoa pode passar ali, às vezes aí a falta de uma ação aí de um profissional da área fazer uns primeiros socorros pode levar a pessoa até a óbito de repente. E a sorte que foi um corte na cabeça e vai que a pessoa venha a ter aí uma fratura craniana, porque ele bateu na tela, porque se ele batesse com a mesma força que bateu na tela, batesse numa daquelas colunas ali, a gravidade com certeza seria maior. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento. Um vereador querendo fazer uso da palavra, solicita ao secretário que faça a votação nominal. Edmo Bofete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professor Ameide Barbosa. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Requerimento 571 aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 573/2017. Senhor presidente e senhores vereadores, ainda no dia 15 de outubro, notamos as mais diversas manifestações e felicitações aos dias dos professores. Aqui mesmo em nossa cidade, agentes públicos afirmando da importância dos professores, logo da consequência do trabalho deles, qual seja a educação. Durante a campanha eleitoral, pude com orgulho ouvir a seguinte afirmação, que a creche não é direito das mães e ou dos pais que trabalham, em si das crianças. Afirmação esta que entendo correta, justa e pertinente. A criança, uma vez inserida no convívio escolar, pré-escolar ou da creche, se desenvolve de maneira ímpar.
coletividade, conectividade, interatividade, enfim, um mundo novo que somente a educação por seus profissionais podem propiciar. Nesse sentido, fomos pegos de surpresa com um comunicado que a este encartamos de que as mães ou pais das crianças matriculadas na creche deveriam, entre outros documentos, apresentar declaração de trabalho. Se a creche é direito da criança, inviável, pois, que exija uma declaração de trabalho. É fora de propósito, lugar de criança é na escola, na pré-escola e na creche. Se uma vez matriculada, então, tal solicitação nos parece ainda mais infundada. De todo modo, a exigência de tal declaração de trabalho, no momento de recessão de emprego de poucas alternativas de aberturas de postos de trabalho, não pode permanecer. Alicerçado nesses argumentos, é que no termo do artigo 4º do Ato da Presidência número 2/2009, havendo necessidade urgente de se apresentar ao Executivo, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, a fim de que nos informe e adote as seguintes providências. Das informações: 1. Quantas crianças encontram-se em fila de espera para uma vaga na creche municipal? Enviar lista com nome completo e dividido por faixa etária. 2. Quantas crianças estão hoje matriculadas na creche municipal? Enviar planilha contendo o número de alunos por sala de aula, o nome dos alunos e respectivos dos profissionais responsáveis, respectivamente, por essas crianças em sala. 3. A antiga creche já reformada será inaugurada? Se sim, quando? 4. Quantas vagas serão ofertadas na nova creche? 5. O cronograma de obras e pagamentos da construção da nova creche encontra-se em dia? Acerca do comunicado aos pais para a rematrícula, serão mantidas as vagas aos pais desempregados que não apresentarem a declaração de trabalho? Se sim, por que se exigiu tal declaração? Se não, justificar os motivos. Das providências. 6. Pode o senhor prefeito determinar ou decretar a não exigência de declaração de trabalho para a rematrícula na creche municipal? 7. Pode ser determinado também o recebimento de inscrições sem declaração de trabalho para a matrícula? 8. Em ambos os casos, 6 e 7, informar sobre a adoção de providência. Sala Sessões, vereador Hernando Silva, 16 de outubro de 2017, Eduardo, Delegacia. Boa ordem, presidente. Pois não, senhor vereador. Primeiramente, gostaria que Vossa Excelência anunciasse aqui a presença do ex-prefeito Neto, que nos prestigia na sessão, e me dasse também a ocupar a tribuna de honra, caso deseje. Comunico aqui, então, a pedido do vereador Eduardo Delegacia, a presença do ex-prefeito Jaime Henrique Duarte. Neto. Desculpa. José Henrique Moura Duarte. E, por favor, se quiser fazer uso da tribuna, aqui fica à vontade. Agora eu peço para discutir o requerimento de minha autoria. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a parte. Neste final de semana, alguns pais me mandaram mensagens, outros me procuraram, porque começa o período de rematrícula para os alunos que estão na creche. Juntei aqui, inclusive, um bilhete, um guia de informações de como vai ser procedida essa rematrícula. Então, os alunos que já estão estudando, obviamente, estão lá. O que me chama a atenção é a exigência da declaração de trabalho. Por que eu trago esse assunto à tona? Porque durante o período eleitoral, em reuniões que participei com o prefeito, ele falou algo de que eu compartilho, que creche não é direito de pai e de mãe, creche é direito de criança. Partindo do pressuposto que essas crianças estão matriculadas e um pai, no momento econômico que vivencia o nosso país, o estado e, obviamente, o município, com poucas frentes de trabalho, especialmente para a mulher, com pouca atividade no setor industrial para trazer empresas para a cidade, enfim, uma mãe que estava trabalhando perdeu o emprego, óbvio, não tem uma declaração porque está desempregada, e o filho que está matriculado na creche perderia a vaga, já ambientalizado com a escola. Para mim, no meu ver, isso não faz sentido. Até porque essa pessoa, penso eu, tem que buscar curso, tem que ir atrás de emprego, seguir para as outras cidades, e essa criança vai ficar com quem? Então, quando eu recebi essa notificação, que eu entendo tenha partido ou do Departamento de Educação ou da própria creche, se partindo da própria creche,
quem determina as orientações seria o Departamento de Educação, eu acho descabido. Você imaginar que para inserir uma criança tem poucas vagas a serem ofertadas e você tiver que decidir entre alguém que está trabalhando e alguém que no momento não está trabalhando, talvez tenha ali um sentido, tenho poucas vagas a ofertar. Só que o problema da oferta de vaga em creche, quem tem que resolver é o município. Isso não é problema do pai e da mãe, se tem poucas vagas. É o município que tem que resolver. Ah, tem um convênio, vai construir uma nova creche, daqui a um ano a gente pode estar falando de uma nova unidade, se não tiver atraso no cronograma da obra. Tem um prédio que foi reformado, que tinha anúncio de ser inaugurado ainda nesse ano, também poderiam abrir mais vagas. A grande questão que eu trago à tona nesse requerimento, a discussão para a Câmara Municipal, é que para mim é descabida a exigência, para quem já está estudando, para quem já está dentro da creche, de que o pai apresente essa declaração. Óbvio, se essa declaração serve para se ter uma orientação de quem trabalha, de quem não trabalha, e não for de algum modo afetar a vaga de quem já está matriculado, tudo bem, mas poderia ter sido feito de outro motivo. Agora, se o objetivo é tirar da escola, punir alguém que estava trabalhando, né, e agora não está mais, ou que não consegue emprego, como se tivesse fácil se inserir no mercado de trabalho num momento como esse, é totalmente descabido. Então, quando eu faço esse requerimento ao prefeito municipal, é o quê? Para que ele determine que essa exigência não seja feita das pessoas no momento da rematrícula. Esse é a primeira ideia, que ele não exija isso, que ele corrija esse ato, que determine o Departamento de Educação, a creche, que exija o quê? Os documentos, porque a declaração de trabalho fala ainda, deve conter timbre da empresa, telefone da empresa de sessão e horário, assinatura do chefe ou responsável, carimbo e data. Então, a impressão que eu tenho vamos ver quem está trabalhando, quem não tiver, a gente tem um problema de vaga, a gente tira, a pessoa fica com a mãe ou com o pai, e vamos passar fila e diminuir para quem está lá. Eu acho que tem que criar alternativas para colocar todas as crianças na creche. Agora, tirar quem já está ambientalizado, quem já está dentro lá, me parece absurdo. Falei da outra questão e tenho advertido. Cada vez que faz um requerimento, cada vez que faz uma reclamação aqui, que óbvio é natural e é direito do vereador, de cada um deles, notadamente de quem apoia o prefeito, fica aquela história, tá vendo lá, tá na oposição. Já vou repetir toda vez que eu vier discutir alguma coisa polêmica. Quem faz oposição ao prefeito são os próprios cargos de confiança dele. Os maiores opositores do governo dele têm sido os cargos de confiança do prefeito, e pela sua incompetência e pela maneira errada de gerir. A gente está fazendo as coisas para ajudar. Se quiser entender que é oposição, não me importa. São as minhas considerações. Continue em discussão o requerimento 573. Peço para discutir. Pois não, senhor vereador, 5 minutos com a parte. Bom, algumas coisas com relação à creche aqui, não é fugindo do tema, mas fala aqui com relação à obra. Chamar a atenção do Executivo. Hoje, tomei conhecimento aí que com relação à obra, a empresa que está lá fazendo a obra mantém lá os funcionários todos sem registros, não fornece café da manhã, sem direito horário de refeição, enfim, seus direitos mínimos do trabalhador. Uma situação que, desde já aproveitando o ensejo aqui do requerimento, o vereador cita que não desquisitos a obra, pedir para que o Executivo tome providências urgentes, até porque, segundo apurado, o Sindicato da Construção Civil propõe a paralisação da obra, o que acaba gerando um transtorno gigantesco. Então, acho que o chefe do Executivo já tem o conhecimento na causa sindical, então que resolva essa situação, até porque às vezes as pessoas questionam o uso da máquina, porque está usando, então que põe um anúncio que é uma obra de parceria. Não acredito eu que uma máquina esteja lá trabalhando se não tiver uma base legal para... Mas com relação à matrícula, apenas corroborar aqui as falas do Eduardo, muito bem citadas. É um absurdo você ter que tirar uma criança para colocar outra, e o vereador cita muito bem, estava consultando aqui. A mãe trabalhadora tem o direito da creche pelo artigo 7º da Constituição, mas a criança tem pelo artigo 54 do ECA e tem pelo artigo 208 da Constituição. Então não é só a mãe que trabalha, a mãe trabalhadora, que tem direito de colocar o filho na creche. A criança também tem o direito, e há uma congruência
desses direitos. Então, hoje tem um déficit de creche que aparentemente está para ser resolvido em breve, mas a gente roga para que o Departamento de Educação seja mais cauteloso se tratar com esses temas, né? Que trate o filho do aluminense talvez com maior carinho. A gente tem visto na rede social, o diretor não atende a população, aí sobra para quem? Sobra para o vereador, que às vezes, quando aconteceu, quando fica sabendo porque aconteceu, ou vai acontecer daqui a 1 minuto. Não tem como você prever. Então a gente peça que seja revisto, que se faça essa fila, que talvez alguém que esteja, enfim, invente uma outra forma, mas não que faça esse tipo de exigência apontada pelo vereador aqui. Então a gente registra os parabéns aí para o vereador, registrando essa preocupação, uma com relação à obra, e com relação, a gente está agindo contrário à lei, porque a lei garante o direito para a mãe e garante o direito para a criança. Então era apenas isso que eu gostaria de complementar no requerimento feito pelo vereador. Continua em discussão. Peço para discutir o requerimento. Mas não, vereadora, 5 minutos com a parte. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o vereador pelo requerimento. Eu, honestamente, não estava sabendo dessa exigência. Acredito que seja uma exigência nova, né? Não chegou até a mim. Primeira coisa a destacar que a gente sabe, todo mundo sabe como que é o mercado de trabalho para a mulher, né? E a gente sabe que na nossa cidade a maior parte das mulheres trabalham de forma própria, né? Autônoma. Então, partindo do princípio das exigências, aí uma mulher, para conseguir a vaga na creche para uma criança, precisaria estar trabalhando em uma empresa, correto? Né? Porque precisa do papel timbre da empresa, e essa empresa eu sei que a gente entende, né, como vários segmentos, mas e aquela mulher que trabalha de forma autônoma, né? Essa criança não tem direito a estar na creche, né? Com relação a ambientar-se, não tem nem o que falar. Quem é professor sabe que quando você tira uma criança de um espaço, né, que ela está acostumada, que ela já está acostumada a fazer alimentação com os coleguinhas, a classe, isso até às vezes quando você tira um aluno do ensino fundamental para colocar no ensino médio, cria um transtorno muito grande. Imagina para uma criança que já está longe da casa para a mãe trabalhar, ela tem uma idade, né, pequena, e como que se comporta essa criança, o choque que é para ela. Outro fator é que quando você tem um filho e você trabalha, você não tem, nem sempre você tem o apoio dos avós, né, de parentes para cuidar dessa criança. E por mais que esse familiar até esteja ali disponível, ele não é obrigado a cuidar de uma criança, sendo que tem um serviço de creche para ser ofertado. Com relação ao Departamento de Educação, esse não é o primeiro erro que se comete, né? A gente tem várias falhas aí, que é muito bonitinho trabalhar no Departamento de Educação quando você está vendo tudo de fora. Mas quando você entra dentro da educação, né, dentro do âmbito escolar, você vê que o buraco é muito mais embaixo, né? Essa semana eu vou comparecer em algumas escolas, eu tenho algumas coisas para fazer, porque eu sei que tem escolas sem atendimento, que crianças são indicadas e estão sem atendimento de um psicopedagogo, tem crianças sem acompanhamento das professoras que fazem, eu não sei o nome aqui em Alumínio desse cargo, mas é um acompanhamento que se tem para crianças especiais, tem criança que está sozinha na sala de aula, apenas com o professor, né? Tem uma escola de tempo integral que foi implantada no Figueiras, que tem aula de nutrição no período da tarde. Aí eu pergunto, né? Todas as crianças que frequentam essa escola de tempo integral, elas têm insumo em casa, ou ela tem na escola para fazer essa aula de nutrição? Então, o que é aula de nutrição? Para praticar. Né? Então, assim, são muitas coisas incoerentes que eu acredito que precisa ser revistos, e não adianta fazer um projeto de escola de tempo integral na Escola Figueiras e ter 4, 5 alunos no período da tarde. Isso é um projeto de mentira. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é tudo muito bonito no papel. E só para complementar com relação ao que o doutor Alexandre falou, de um diretor de departamento que não atende a população, isso é uma grande verdade. Então a gente tem uma câmara aqui em Alumínio que todo munícipe que vem até aqui e pede para falar com o vereador tem acesso. Mas a gente vai tentar, né, se o munícipe vai tentar falar com o diretor de departamento na prefeitura, ele não tem acesso.
a diretora de educação não atende ou agenda para daqui 15 dias, como agendou também, desculpa Beto, mas o vereador Beto pediu para falar com a diretora de educação e ela agendou para daqui 15 dias a conversa do vereador Beto com ela. Ou seja, se ela não atende um vereador, imagina se ela vai atender o munícipe. Não que o vereador seja melhor que o munícipe, mas o vereador ele está aqui para representar o munícipe, né? Eu já tive N problemas, fui afastada da educação do município, porque a diretora não entende que ela precisa, sim, trabalhar com parceria com os vereadores. Então, todas as vezes que me liga, pede para a secretária anunciar que vai falar comigo. Eu falo, gente, que lindo. Então, assim, só para colocar aqui, eu sei que eu fugi do assunto da creche, mas, assim, não se dê poder para quem não sabe ter. É isso que eu falei já aqui várias vezes dos cargos, que, né, vem de encontro com o que o vereador falou, né, que a gente não faz oposição, mas eles estão pedindo para que essa oposição seja feita. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Peço a palavra. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro quero parabenizar o vereador Eduardo por trazer a matéria em discussão de suprema importância. Número 1, que é direito da criança à creche. 2, a mãe que eventualmente estava trabalhando e acaba perdendo o emprego, a Protex, por exemplo, aí, quantas mães ficaram desempregadas e quantas dessas mães têm a criança na creche até por mais de 2, 3 anos, como é que ela vai comprovar agora, nesse momento, que ela está trabalhando para rematricular o filho? Veja também que essas mães passam a ser uma trabalhadora eventual, ou seja, aparece algum trabalho que se chama bico, não é? A pessoa já corre lá fazer isso, porque é a forma que tem para dar continuidade à vida, para dar continuidade à educação e tratamento aos filhos. Depois também é importante lembrar que recentemente nós aprovamos recursos financeiros para mobiliar o prédio que foi reformado para creche, que está previsto inclusive para ser inaugurado neste ano. E que, segundo informações do próprio prefeito, atende a demanda que hoje existe, que é a fila de espera, que o vereador Eduardo questiona o Poder Executivo. E diz o prefeito que iniciaria os trabalhos nessa creche, nesse prédio que foi reformado ao lado do centro de saúde, e que as crianças que ali vierem a frequentar seriam transferidas depois para a nova creche que está sendo construída na Vila Paraíso. Então, veja lá, se de fato isso tudo realmente tem fundamento, não faz sentido nenhum estar agora pedindo para que as mães apresentem comprovante de trabalho, alguma forma de comprovar o trabalho para rematrícula. O vereador Eduardo tomou a iniciativa, realmente foi feliz nisso, mas eu estava aqui lembrando também que o prefeito tem 15 dias úteis para responder, e não é o prefeito que vai pegar o documento primeiro. Alguém vai receber o documento, vai encaminhar lá para o Departamento de Educação, lá que eles vão responder, e a resposta tem até dia 10 de julho para que seja respondido. E 10 de novembro, perdão, vereadora, 10 de novembro para que se responda, são 15 dias úteis. E a exigência para que apresente a documentação é 20 de outubro. Você me dá uma parte, vereador? Só um minuto, vereador, talvez até seja isso que Vossa Excelência queira colocar, para que nós possamos amanhã mesmo estar procurando o Poder Executivo para que se consiga sanar essa questão. Gostaria até de fazer parte desse trabalho, de tanto que entendo de suprema importância isso. Pois não, vereador? Então, ao final da discussão, já ia abrir também o requerimento para todos os vereadores que desejem assinar. Isso já ia fazer. E já estava, obviamente, dentro do meu planejamento, que agora estendo a cada um de vocês, que amanhã, uma vez protocolado isso aqui pela Secretaria Legislativa, vou pegar a cópia desse protocolo e vou subir diretamente ao gabinete do prefeito para que se resolva isso. Obrigado. E também, incrível que o documento diz assim, olha, se você não apresentar, mãe, um comprovante de que você esteja trabalhando, automaticamente está abrindo mão da vaga do seu filho ou dos seus filhos. Então veja que ela não está abrindo mão de nada, isso está sendo uma imposição a forma de se colocar. E depois também, se for o caso, se fosse o caso, nós até convocaríamos, seja quem for,
para prestar esclarecimento aqui na Câmara Municipal, e assim nós adiantaríamos a agenda de 15 dias, de 20 dias, de 10 dias, e o diretor que tivesse necessidade de responder alguma coisa aos representantes do povo, ser convocado de maneira emergencial para que venha prestar esses esclarecimentos aqui. Pois não, vereadora? Foi o que eu sugeri no momento que o vereador Beto comentou, né, da agenda dela. Foi o que eu sugeri a ele, né, que nós convocássemos a presença da diretora aqui na Câmara, porque aí a gente liberaria uma vaga na agenda dela, né, para que ela pudesse fazer o atendimento aqui. Era isso, obrigado. Isso mesmo, é uma forma de nós adiantarmos um pouco a agenda da diretora ou dos diretores que vierem a ter essas possibilidades. Era isso que nós tínhamos a dizer sobre a presidência dos vereadores. Continua em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Edson Wolfete. Aprovo. Geraldo Atleta, aprova. Professor Ameide Barbosa. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Carlos Natal. Aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Requerimento 573, aprovado por 8 votos. Dando prosseguimento, temos escrito no tema livre de hoje o vereador Eduardo Delegacia. Com 15 minutos com a parte, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Alumínio aqui presente, internautas, boa noite a todos. Está claro, é estranho falar boa noite. Alguns assuntos, eles vêm trazendo diversas discussões no plenário da Câmara Municipal. Eu tenho, desde o começo dessa gestão, tendo tido a maior paciência do mundo, as pessoas que me conhecem, todas sabem disso. Tenho tido um comprometimento de tentar resolver diversos assuntos que foram e são empurrados sempre goela abaixo de quem tem que administrar essa cidade. E venho compreendendo e defendi o prefeito em ocasiões, por exemplo, quando teve o problema do transporte com a Jundiá, que eu entendia que ele tinha que tomar aquela decisão, não da maneira que tomou, mas que tinha que tomar. E de uma série de coisas que eu posso citar aqui, enumerando. Caso Castellucci, uma brincadeira de criança que fizeram dentro da administração pública, ao recolher a incidência de imposto de INSS da Previdência em 1%, quando, salvo engano, deveria ser de 3%, gerando um passivo para a Prefeitura da ordem de 30 milhões de reais. Isso é brincadeira. Isso aí não tem cabimento. Eu entendo o problema. Entendo, consigo entender. Entendo que o prefeito tinha que mexer nessa ferida que chamava empresa Jundiá. Entendo também que o transporte não está contente, mas tinha de fazer. Você imaginar que uma empresa de transporte dentro da nossa cidade tem um orçamento equiparado ao Departamento Municipal de Saúde? Não tem lógica, tinha de fazer. Temos paciência, encheu de gente na Câmara, vão no nosso gabinete. Você sai para a rua de sábado aqui, tem pessoa que sai do trabalho e fica 1 hora esperando o ônibus. Só que teve que voltar à licitação que era real. Porque o que fizeram nessa questão da Jundiá foi mais brincadeira ainda. Então, foi uma agenda que aconteceu nos últimos 4 anos da gestão do prefeito Tiseu, que, diga-se de passagem, tem tido todas as contas apontadas pelo Tribunal de Contas com reprovação. Isso não é vereador que está inventando, é reprovada. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendo os problemas que a administração tem de enfrentar. Só que eu não vou conseguir entender os problemas que a administração venha a causar, que são coisas totalmente distintas. Tem de enfrentar o problema, que não é fácil, sem criar outros problemas. Olha a dificuldade de se administrar o município. Qual vai ser o futuro? Pensar no futuro da nossa cidade. Coisas boas que às vezes acabam acontecendo ficam escondidas por causa de erro amador, de coisa pouca. Porque é coisa pouca. Aí, o prefeito consegue, por exemplo, diversos cursos de capacitação de via rápida, cursos da Secretaria de Emprego, que a pessoa vai lá, recebe uma qualificação, uma remuneração pequena, né, uma ajuda de custo. E você não consegue propagar isso. Você não consegue propagar. O esporte voltou
começa a ter um manejo diferente, busca-se alternativas de terreno para industrialização, se pensa em como fazer para habitação, tudo nessa época de crise. Então tem se mexido, mas erra em coisa pouca, erra em coisas pequenas. E eu falei aqui na discussão de 2 requerimentos, que aí quando você fala isso, você confronta, você quer falar, começa o murmurinho, não demorou muito, já foi para oposição. Mas meu Deus do céu, lá dentro da prefeitura, olha, tem gente fazendo mais oposição do que vereador aqui que não disputou a eleição com o prefeito. Porque eu posso falar e falo isso com prazer, como exemplo, a vereadora Meire, que vem de outro grupo e tem feito um baita de um trabalho no sentido de ver as coisas andar. As reclamações e pontuações que fez aqui, eu falei outro dia, do doutor Alexandre, tem mais é que fazer mesmo. Porque você vai tentando se equilibrar, e as pessoas têm perguntado para mim, Eduardo, até quando você vai aguentar? E não é questão de tempo, é questão que eu sei que a situação é difícil, que eu espero que resolva a situação, mas só que ao passo que você cria mecanismos de tirar benefício da comunidade, porque o transporte da maneira que era um benefício. A criança que era pega aqui no transporte de Jundiaí, levada na escola Isaura, em menos de 600 metros, a R$ 11,40, não interessa, era pega aqui, era levada lá. E tinha, em vez de ter 11 ônibus rodando, 20, é benefício. Se o custo disso foi sangrar o cofre público, não interessa, a população estava tendo benefício. Então, a hora que você recua tudo isso, você tem que fazer demonstrar para onde vai. Para onde vai? Então, a gente fica em 2 sentidos, vendo tudo que a administração tem que enfrentar, e a gente quer que enfrente e consiga equilibrar algumas situações, e começa a ver uma sucessão de erros de pessoas escolhidas pelo prefeito para que o assessorassem, para que o ajudassem, para que fizesse a máquina de administração andar de uma maneira correta, que fica fazendo ela girar para trás. Então você tem um problema criado a ser enfrentado e um outro que você acaba criando, e as coisas não saem do lugar. 2 convênios de ambulância foram perdidos nesse ano. 2 convênios de ambulância UTI nessa situação. Por quê? Porque o município tem que pagar uma multa de 600 mil. Aí você vai em 2 pontos de novo. Problema de quem criou lá atrás a situação e não recorreu, e de agora também que tem que ter um departamento jurídico firme, atuante, e buscar a resolução da situação. Pega a declaração de que perdeu, apresenta ao juízo em caráter liminar. Olha o prejuízo que o município está tendo. Esses dias aqui conversava com a vereadora Meire, porque fomos buscar a Univesp lá, a universidade, buscar modo de dizer, fomos pleitear, fomos solicitar ao governo do estado, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Aí fizemos um requerimento cobrando para que fosse feita a inscrição. Foi feita a inscrição, resultado sai dia 23. Entretanto, esse resultado que a gente entende que vai ser positivo, que vai poder o município ter 2 salas de universidade, certificado um curso de engenharia pela USP e o outro de pedagogia pela Unesp, salvo engano são esses certificados. Qual é o risco de se fazer tudo isso, de se criar a área, e chegar em janeiro sem a certidão, ou diga-se em dezembro, não se firma o convênio? Na busca de infraestrutura, a mesma coisa. Dá para fazer assim, assado, faz um ofício do prefeito, vamos buscar em tal secretaria, mas no final, na hora de receber transferência, repasse, também precisa de certidão. O que eu quero dizer é o seguinte: paciência tem limite. Paciência tem limite. Não é anúncio, não é ameaça, que quem me conhece sabe que as decisões minhas, eu tomo e eu não volto atrás com as coisas que eu faço, porque penso que eu sou explosivo, mas eu reflito bastante, e dessa vez mais ainda, eu torço pelo sucesso da administração, mas tem que se libertar de algumas amarras. Eu olho para o grupo nosso, que votou com o prefeito, e vejo lá dentro, gente que já trabalhou na administração passada, que pertence a um outro grupo político, que não é questão de politicagem, de quem vai estar lá, de quem vai estar, mas que trabalhou errado, e que toma decisão.
Não posso, a gente é cobrado o tempo inteiro. É cobrado o tempo inteiro. São várias coisas que vão acontecendo. E chega numa coisa pequena dessa, pequena, de você receber reclamação e preocupação de pai e de mãe, que vai perder a vaga do seu filho na creche, porque perdeu o emprego. É dupla punição. É dupla punição. Você acha que todo mundo hoje, num cenário desse, fala, não, que maravilha, eu estou desempregado. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Eu tenho falado, vou me manter firme, eu quero ajudar a administração, mas desde pequeno eu ouço isso, que a pessoa tem que querer ser ajudada. A pessoa tem que querer ajuda. Por que eu falo isso? Porque eu quero o bem da administração, eu quero o bem do prefeito Bimbão, que foi uma pessoa que eu aprendi a conhecer, eu posso afirmar que não é uma pessoa mal intencionada, mas que está extremamente mal assessorada. A administração pública ela tem que andar a passos talvez pequenos, mas sempre para frente. Sempre para frente. Sempre para frente. O caminhar da administração pública é para frente. Não pode dar um passo para frente e 3 para trás. Não pode, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Espero de verdade, não falo da boca para fora, poder daqui um tempo estar anunciando, chegou a universidade que nós fomos buscar, porque é sinal que tem a certidão. Chegou recurso estadual, foi se buscar dinheiro a fundo perdido. Eu posso falar disso porque eu vi dentro da prefeitura essa busca através de contatos partidários, porque é uma coisa que tem que se falar do prefeito Bimbão, é que ele tem entrada dentro do governo do estado de São Paulo. Então tem que se organizar as coisas para que o nosso município ande. E não pode a gente ficar perdendo tempo com coisas pequenas dessa envergadura. Não dá para a gente ficar parando toda vez para ficar apagando pequenos incêndios que a própria administração realiza, as pessoas fazem talvez sem pensar, e a gente fica aqui sem se dar conta que quem está a todo momento formando esse espírito que eles chamam de oposição e que eu chamo de cobrança e de evidenciar um erro é a própria administração. É a própria administração. Então eu falo isso, que a gente aqui conversa bastante entre os vereadores com os diretores de departamento, que gozam, óbvio, da nossa plena confiança. A gente sempre conversa isso. Eu quero acreditar que esse ano que já está terminando, as coisas se organizam ainda dentro desse ano, que nós começamos o ano que vem de uma maneira diferente, de uma maneira sadia. Entendeu? Porque esse município tem tudo para crescer. Ele tem tudo para crescer. Só que eu venho falando isso, gerenciar crise não é fácil. Não é fácil. Eu falo dentro de um órgão pequeno que é a Câmara, pela envergadura dela, e que nós tivemos uma vez um orçamento que caiu muito, tivemos que exonerar todos os assessores que tinham aqui, demitir pessoas. Gerenciar crise não é fácil. O prefeito Neto está aqui, sabe do que eu estou falando. O que ele fez dentro da prefeitura foi gerenciar a crise. Ele sabe que toda vez que ele estiver no plenário falar, eu falo com orgulho que Vossa Excelência foi prefeito dessa cidade, porque o cenário que assumiu essa cidade e a maneira como entregou demonstrou o quê? Que soube gerenciar, contingenciar a crise. Não é fácil, precisa coragem, sabe? Precisa acerto nas decisões. Não pode dar um passo para frente e 3 para trás. Eu quero ano que vem ver aí infraestrutura, que eu e o prefeito fomos conversar em sede do governo do estado de São Paulo, sendo trazida para o município, sendo feito recap dentro da cidade, asfaltando lugar que não tem asfalto, tendo um dinheiro em caixa para pagar 300 ou 400 mil daquela área do Olidel do Gunter, para entregar para o CDHU, para ter uma moradia popular do CDHU, para as pessoas poderem ter uma moradia digna. Que termine logo também essa conversa com a CBA, pegue esse parque industrial, entregue ao Invest São Paulo, traga empresa, gere emprego na cidade. É um monte de coisa que pode acontecer. Só que daí as coisas não andam porque ficam tropeçando em pequenas coisas. Pequenas coisas que diga, se não é nenhum vereador que cria. Não sou eu que criei isso daqui. Não sou eu que fiz um comunicado exigindo da pessoa que apresente uma declaração de trabalho, porque senão vai perder a vaga dentro da creche. Sempre eu falo, não tem lógica. Bem lembrou o vereador aqui que é direito da criança. E por que eu estou fazendo esse requerimento e acredito de verdade que o prefeito vai fazer? Porque ele próprio falou,
em diversas reuniões que eu fiz com ela em época de campanha, que a vaga não é de pai e da mãe, a vaga é direito da criança. Se é direito da criança, não tem que exigir declaração de trabalho. Da parte. Pois não, vereador. Não é com a ideia nem de defender o prefeito, mas nessa questão de cobrar do pai de família, da mãe de família, no caso aí, que tem o comprovante de esteja trabalhando, talvez o prefeito nem esteja sabendo desse fato. Só para... Eu encerro aqui as minhas palavras. Dando prosseguimento, temos inscrito no tema livre o vereador doutor Alexandre. 15 minutos com a parte, doutor. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, aos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, uma boa noite a todos. Acho que fazendo um pouco um reporte do que foi dito anteriormente, há quem diga que são nas pedras pequenas que às vezes a gente tropeça, e o próprio Papa, na visita aqui no Brasil, falou que às vezes uma árvore que cai faz mais barulho do que o bosque, né, que cresce. Alumínio, e a gente tem sentido bem. Eu entrei na política na mesma época que o vereador Eduardo, e nós pegamos gestões bem complicadas, gestões bem de crises mesmo, de trabalho de crise. É muito difícil trabalhar realmente. E assim, temos que reconhecer o prefeito Bimbão, pelo menos nas conversas que a gente teve, sempre se mostrou propício a se dirigir a algum deputado. Eu mesmo levei no gabinete do vereador Edson Giriboni, né, do deputado Giriboni, como a gente foi no ITESP, que é uma espécie de uma secretaria também que trata da questão de habitação, e nós temos visto que há um empenho, né, mas às vezes esse empenho ele precisa ser, precisa deslanchar, precisa voltar a crescer. Eu não apoiei o grupo do prefeito Bimbão, saí no outro grupo, o grupo da Meira, do Natal, do vereador Geraldo. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa no plenário, qualquer pessoa aqui presente, alumínio é muito pequeno para a gente falar, para o Alexandre desejar mal, para me atacar, para só se atirar pedra, só apontar os erros. Por quê? Porque às vezes é difícil ser acertado. E é natural, o vereador citou bem, que o vereador que saiu do outro lado, ele é mais procurado. As pessoas trazem, cada dia uma denúncia, porque estão abastecendo não sei que forma, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo. Enfim, vem todo tipo de situação que, se você não filtrar, você tem que sair com colete à prova de balas na rua, porque tudo que você levar. Então você tem que filtrar, apurar para ver o que vai à frente. Então eu também sou uma pessoa que, como vereador, acredito na cidade de Alumínio, acredito na prefeito A, B, acredito na cidade de Alumínio, e quero que essa cidade possa, como foi citado aqui, caminhar para frente, se tentar inovar, tentar encontrar meios, ferramentas para que a cidade possa crescer de uma maneira eficiente, de uma maneira que todos os aluminenses desejam. Infelizmente, como vereador, a gente não participa de todas as coisas que acontecem na administração pública. Não participamos. Participamos aqui quando vem um projeto de lei, algum requerimento, mas decisões administrativas ou algum tipo de exigência, o vereador não participa. E às vezes também é difícil de você entender o porquê da questão. Então, assim, eu não poderia deixar aqui. Eu também a gente recebe muitas mensagens, recebi uma mensagem no meu WhatsApp, por exemplo, relatando um problema de ambulância. O vereador citou aqui que foi questão de convênio. Já tivemos requerimentos aqui sobre ambulância, que não foi, que a ambulância está quebrada. E uma pessoa reclamando que a ambulância consegue andar 20 km por hora. Uma ambulância, salvo engano, uma ambulância Renault. Então, você não tem, entrega a saúde pública ainda ao Ministério Público. Nós não temos condição de administrar, mas assim, nós não podemos enganar a população de dizer que nós temos uma ambulância que não funciona, que não é eficiente. O vereador fez um requerimento aqui pedindo um médico lá na quadra. Imagina se a gente pôr uma ambulância assim, que não consegue socorrer a pessoa, se nós não temos alguém que possa atender um AVC, porque a situação é complicada. A situação é complicada, mas é o que a gente deseja que possa ser feito. Então, assim, mais uma vez, em tudo aqui,
vem aqui cobrar essa questão da ambulância, que seja dada uma atenção. Por quê? Porque nós estamos colocando em risco o paciente, estamos colocando em risco o enfermeiro que vai, estamos colocando em risco a questão do motorista, do paciente, do enfermeiro. Por quê? Porque nós não temos. Então nós estamos se enganando a dizer que nós temos as ambulâncias operando lá, quando na verdade, se você for conversar com o motorista e ele for relatar o problema seriamente, não se tem a questão da ambulância rodando. E é um assunto sério que tem me preocupado bastante. Meire citou aqui de convocar a diretora da educação. Eu iria convocar o diretor de saúde, talvez o de transporte aqui na Câmara, para tratar dessa questão da ambulância, para a gente ser transparente com as pessoas, para a gente não ficar acreditando que exista isso. Então, rogo aqui ao prefeito que tente se resolver esse problema da ambulância de um modo assim urgente, porque a situação, uma hora vai dar um problema, essa ambulância vai estar prestando um socorro e não vai conseguir fazer uma viagem para São Roque, uma viagem para Sorocaba, é uma viagem curta, e não vai conseguir. Por quê? Porque a gente sabe que a situação de funcionamento está ruim. Ah, mas eu peguei da administração passada ruim? Pegou mas agora nós estamos completando um ano. É um problema que, na minha concepção, tem que ser dado uma urgência. Então a gente roga aqui para que isso venha ocorrer. O assunto também que me traz aqui hoje, tenho falado bastante questão da legalização de imóveis, outros assuntos, até citei aqui que a gente foi no deputado Geriboni. Alguns comerciantes, até perguntei para o vereador Renatinho, que, salvo engano, tem reclamado com relação à implantação do sistema. Na verdade, esse sistema não é implantado pelo município, porque o município que é um sistema do Estado. Salvo engano, via rápida ou acesso a São Paulo. Então, a pessoa precisa fazer uma adaptação, abrir um documento, um CNPJ, ele não tem conseguido registrar a documentação dele nesse sistema. E por que não tem? Porque a pessoa, ele tinha uma licença dentro dos padrões mínimos, e esse sistema hoje, ela exige uma documentação que poucos comerciantes de alumínio fizeram. Acessibilidade, questão de metragem, projeto de planta e tal. E o que tem acontecido? Isso tem dificultado e muito a operação de alguns comerciantes na cidade, principalmente aqueles que estão fazendo uma transferência de local, estão fazendo uma transferência de proprietário. E por quê? Porque assim, está se aplicando um rigor de não se conceder o prazo para que a pessoa possa providenciar aquela documentação, possa procurar um engenheiro, possa procurar um bombeiro para fazer uma VCB e para que possa atender a legislação. Isso tem causado assim, um desconforto muito grande. O comércio já é fraco. Os comerciantes, inclusive alguns, aí, salvo engano, esse é o tema que trazem umas pessoas, e até aqui, eu acho que a liderança pode marcar. Como eu disse, a gente não faz parte das coisas que acontecem na administração em algumas decisões. E algumas coisas a gente fica sabendo, talvez pelas redes sociais, não porque o vereador não acompanha. Outro dia o vereador falou que não acompanhava, o jornal já vem mais. Não, mas por quê? Porque sabemos quando já foi anunciado, quando já foi decidido o que vai ser feito. Então, assim, eu tenho uma opinião pessoal com relação a isso. Muita gente hoje me procurou sobre a questão dessa feirinha que foi realizada, essa feira do Brás aí. O cidadão alega que foi lá e comprou mais barato, que comprou, fez uma compra melhor, enfim, se comprou qualidade ou não comprou, tá bom. Mas o comércio também é uma fonte de emprego na cidade, uma fonte de imposto, e se sentem desprestigiados num contexto desse, até porque alguns não participam, não são nem convidados. Então hoje eu vi, salvo engano, que o prefeito ia marcar uma reunião sobre o tema, na outra administração teve isso e nunca mais ocorreu, voltou a fazer. Tenho a perspectiva que deve ter um motivo. Algumas pessoas já questionam por que o espaço público foi utilizado, foi gerado algum imposto, se empregou alguém da cidade, enfim, cada parte tem o seu lado, quem usufrui, quem deixou de participar por algum motivo, mas enfim, é um problema que é colocado no plenário da Câmara, sem que a Câmara tenha deliberado se iria ter. Então não adianta culpar aqui nenhum dos 9 vereadores, 8 vereadores e a vereadora Meire. Por quê? Porque eu acredito aqui que todos, tal como eu também, fomos surpreendidos apenas com um anúncio. Vai ter a feira aqui, já estava montado lá e ia começar no dia seguinte. Não teve uma consulta prévia, uma justificativa prévia. Então, é no momento oportuno. A gente hoje não pode fazer uso aqui. Então, assim, eu acho que
para dar uma resposta para esse pessoal, tinha falado no café aí, a sugestão que a gente dá é que se faça uma reunião com o prefeito, com o departamento lá de rendas e tente se encontrar um meio termo para essa solução, para não desamparar o comércio. É o comércio que emprega, é o comércio que gera renda. E a gente sabe, quem estava aqui na gestão passada sabe da repercussão para os comerciantes negativa que foi a questão da feira. Então, assim, deixo aqui para a liderança do prefeito, se puder agendar, né, e comunicar aqui aos demais vereadores, gostaria de participar também, para que pudesse falar com o responsável, porque a Câmara não partiu da Câmara, não partiu do Legislativo isso, né? Então era basicamente alguns temas. O vereador Eduardo citou aqui a questão dessa multa de 40%, eu acho um absurdo. Acho que hoje a Prefeitura tem que debater essa questão do que não foi pago por cargos comissionados, até porque a legislação é pacífica com relação ao fato de que não é devido. Então, acho que o jurídico negou em Mairim com uma liminar, tem que se correr para outro. Por quê? Porque hoje a Alumínio não está na condição hoje de tirar 800 mil reais, 900 mil reais para pagar uma conta que, na maioria dos processos, não são devidos. Então, eram basicamente esses temas aí que eu falei, da ambulância, reforçar aqui o pedido, e essa questão do comércio aí, que eu gostaria também de estar agendando para a gente tratar. Muito boa noite. Passamos agora ao intervalo regimental de 15 minutos. Solicito ao vereador Geraldo Atleta que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Edmo Bofete. Presente. Geraldo Atleta presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Carlos Natal. Presente. Bengala. Presente. Beto. Dando início à ordem do dia, nós temos a discussão única do projeto de decreto legislativo 5/2017, que dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício 2014. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura do projeto de decreto legislativo 5/2017. Todo decreto legislativo número 5/2017 dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2014. A Câmara Municipal de Alumínio resolve, artigo 1º, ficam rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio relativas ao exercício de 2014, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC 611-026/14. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 19 de setembro de 2017. Edmo Aparecido de Oliveira Paes, presidente, e Paulo Roberto da Silva, membro. Justificativa. Fizemos o projeto de decreto legislativo nesses termos, acompanhando a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Edmo Aparecido de Oliveira Paes, presidente. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Em discussão. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Então, abro a palavra por 30 minutos ao senhor José Aparecida Tizeu ou ao seu representante para fazer a defesa. Palavra aberta ao senhor José Aparecida Tizeu ou seu representante por 30 minutos. Não havendo ninguém inscrito e não havendo a presença também do senhor José Aparecida Tizeu, eu coloco, então, o decreto legislativo 5/2017 em votação nominal, lembrando os vereadores que aqueles que desejem rejeitar as contas consoante o Tribunal de Contas apontou, deve aprovar o parecer. Devem aprovar o projeto de decreto legislativo. E, ao contrário, os que desejem ver aprovada as contas devem rejeitar o projeto de decreto legislativo. Então, solicito ao secretário, vereador Geraldo Atleta, que, enfim, faça a votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprova. Edmo Bofete. Aprova. Geraldo Atleta, rejeito.
Professora Meire Barbosa. Rejeito. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral. Rejeito. Carlos Natal. Rejeito. Bengala. Aprovo. Beto. O projeto de decreto legislativo 5/2017, aprovado por 5 votos a 4. Portanto, estão rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício 2014. Discussão única do projeto de resolução 16/2017, que dispõe sobre a criação de comissão de representação. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Projeto de resolução número 16/2017. Dispõe sobre a criação de comissão de representação. A Câmara Municipal do Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica constituída nos termos do artigo 55 do Regimento Interno uma comissão de representação composta por 9 vereadores, com o objetivo de representar a Câmara Municipal do Alumínio no seminário Poder Legislativo Municipal, Competência, Funcionamento e Rito Legislativo, Participação no Orçamento e Transparência Pública, a realizar-se na cidade de Itu no dia 26 de outubro de 2017. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa resolução correrão à conta de dotação 01.02.01 Secretaria da Câmara, 01.031 Ação Legislativa. Artigo 3º. A comissão contará com o presidente e relator e deverá apresentar relatório dentro de 15 dias após o encerramento do seminário. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Alumínio, 3 de outubro de 2017. Eduardo Jesus de Mello, presidente, Geraldo Atleta, primeiro secretário. Justificativa. A representatividade dos vereadores nesse encontro possibilitará aos nobres edis maiores conhecimentos sobre o funcionamento do Poder Legislativo, a transparência pública e a lei orçamentária municipal. Eduardo Jesus Mello, presidente. Coloco em discussão o projeto de resolução 16/2017 em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de resolução aprovado por 8 votos. Em face da propositura do projeto de resolução, ficou um presidente dela e solicito que faça. Pela ordem, eu voto no Edmo Buffetti para relator. Pela ordem também, meu voto, presidente, Edmo Buffetti para relator. Edmo Buffetti. Sim, pode ser Edmo Buffetti. Buffetti. Edmo. Edmo Buffetti. Edmo. Edmo. Então fica de forma democrática eleita como relator da comissão o vereador Edmo Buffetti, presidente da delegacia, em face de ter primeiramente assinado o documento. Solicito ao secretário que faça a leitura da discussão única da moção 9/2017. Moção número 9/2017. Aplauso ao time de futebol do Masters da Associação Atlética Alumínio pelos seus 20 anos de fundação. Senhor presidente, senhores vereadores, indiscutivelmente o esporte nos traz inúmeros benefícios e, como nos ensina Dom Bosco, são os meios eficazes para promover a saúde, a disciplina e a honestidade. O esporte é uma ferramenta transformadora na sociedade como um todo, e tal como citado por Nelson Mandela em seu discurso ao receber o Prêmio Laureus inaugural pelas realizações ao longo da vida em 25 de maio de 2000, no Sporting Clube Monte Carlo. O esporte tem o poder de mudar o mundo, tem o poder de inspirar, tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas outras coisas conseguem. E partindo dessa importante lição de Nelson Mandela, é que, salvo o melhor juízo, entendemos que a Câmara Municipal de Alumínio não poderia deixar de prestar essa singela homenagem ao time de futebol do Master da Associação Atlética de Alumínio pela comemoração de seus 20 anos de fundação. Isto porque o Master da Associação Atlética de Alumínio não carrega consigo apenas as glórias encontradas nas derrotas e nas vitórias dentro das 4 linhas do gramado, onde, aliás, seus atletas sempre foram grandes competidores, mas também por manter o espírito fervoroso de que a sua maior glória é a união, companheirismo e amizade entre seus integrantes, elemento este que se serviu para escrever os capítulos de sua história até os dias de hoje, e que, sem nenhuma sombra de dúvida, será o motor propulsor
para que outros 20 e 20 e 20 e mais 20 nos aconteçam. E nesse sentido, desculpando-nos com os chineses e para resumir o que representa o Master da Associação Atlética Alumínio, copiamos uma inscrição encontrada nos ginásios esportivos da China e que, sem nenhuma sombra de dúvidas, reflete um dos valores que o esporte dá ao seu praticante, contribuindo na sua formação integral como ser humano. Competir? Sim, mas acima de tudo, a amizade. Parabéns a todo o time Master da Associação Atlética Alumínio, seus 20 anos de história, e que esse time continue engrandecendo não só a Associação Atlética Alumínio, mas acima de tudo a nossa querida Alumínio. Por todo o exposto, requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, que seja aprovada a presente moção de aplauso ao Master pelos seus 20 anos de fundação, dando ciência da presente moção a toda a diretoria do clube, senhores Nilson Bernardo Mendes, Geel Carvalho, Everaldo Silva de Meira, Gilson Caetano de Souza, Célio Gabriel Moreira, Alexandre de Andrade, Renato Watanabe, Edson Carlos Araújo e Aristóteles Oliveira Silva, em de quem cumprimentamos todos os atletas da equipe, requerendo ainda seja dado ciência da presente moção à Associação Atlética Alumínio pelo incentivo e apoio dado aos Masters ao longo dos anos. Sala das sessões, 5 de outubro de 2017, Dr. Alexandre Amaral, vereador, Geraldo Atleta, vereador, e Carlos Natal, vereador. Coloca em discussão a moção. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Bom, primeiramente, senhor presidente, se eventualmente aprovada a moção, tenho certeza que terá esse resultado, coloco à disposição dos senhores vereadores para que queira brilhantar essa homenagem. O Master, quando eu fiz a moção aí, acho que a gente ressalta bem, não é só competição, o Master é um espaço, até o vereador Edmo citou aí hoje um jogo, é um espaço, né, de lazer, de confraternização entre os amigos. E eu posso dizer assim que aquela instituição em si é muito importante na vida de cada atleta. Então o Master comemorou esse aniversário, também sejamos justos. O Departamento de Transportes, o Armindo está aqui, acho que foi no último, foi sábado retrasado, né? A Prefeitura deu total força, teve aí o vereador Renatinho entregou os convites, a Prefeitura deu apoio, acabou sendo feita uma apresentação, uma disputa com outro time lá. Então também registrar esse apoio, né, dado pela Prefeitura aí na pessoa do Armindo, que no dia lá teve na correria para prestar esse auxílio na comemoração do Master. Continua em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Qual o número da moção? Moção 9/2017, aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do projeto de lei 62/2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Alumínio para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Discussão única do projeto de lei 3/2017. Discussão única do projeto de lei 7/2017L. Discussão única do projeto de lei 60/2017. Discussão única do projeto de lei 65/2017. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrada, desejando a todos boa noite.